senhor vai pôr o link aqui, eu vou clicar no link. Boa tarde a todos. O pessoal vai entrando. 17 horas. Olá, Michele. Tudo bem, Michele? Vanessa, Capitão Grossi. Boa tarde. Lorena. Vamos aguardar aí o Dr. Max Mendes Macedo. Boa tarde. Pessoal entrando. Olá, Fernando. Vamos aguardar o Max. Max está com a dificuldade aí de entrar. Boa tarde a todos. Vamos falar um pouco sobre os cães terapeutas com o meu amigo Tenente Macedo. Deixar o pessoal entrar. Já temos 50 pessoas. Boa tarde a todos. Aguardando aí. É uma grande alegria poder ver tanta gente interessada, tanta gente que trabalha com cães, tanta gente que gosta dos animais. Um abraço para os canis da Polícia Penal de Minas Gerais. Um abraço, Tenente Crepaldi. Um abraço, pessoal do Colégio Militar. Estamos com um problema aqui. Vou mandar uma mensagem aqui para o Tenente Macedo que ele está um pouco enrolado. Já são 43 pessoas. Tenente Tatiana, Colégio Militar, seja bem-vinda. Acredito que o pessoal aí de Visconde do Rio Branco também está online. Pessoal dos canis da Polícia Militar também. Já são 50 pessoas online. Um abraço para o meu amigo Dr. Aníbal, criador do nosso Fila Brasileiro, lá de Governador Valadares. Um abraço, Aníbal. Dr. Macedo está com uma dificuldade de conexão, mas nós vamos conseguir. Chegou, Dr. Macedo.
Macedo já vai entrar. Pronto! Aleluia! Tenente Macedo informa. E aí, coronel? Me ouvindo bem? Tá difícil aqui, eu nunca mexi com isso. Que beleza! Já temos 63 pessoas online, mas ansiosos aí pelo início da live. Inicialmente, aí, agradecer a presença do... Vocês me permitam chamar o doutor Max Mendes Macedo de Tenente Macedo, porque além de médico veterinário, nós somos militares juntos no Exército. Hoje o Macedo já está na reserva, mas o Exército nos aproximou e permitiu que a gente construísse essa amizade. E agradecer, Macedo. Está dando problema na sua conexão aí, está me ouvindo? Está falhando muito o som do senhor, eu não sei se é a minha conexão... É a sua conexão aí, como é que está agora? Está me ouvindo? Melhorou, a voz do senhor melhorou agora. Você está congelado aí, Macedo. Fala aí, vamos ver. Fala aí, estou te ouvindo? Fala aí. Então, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, está tudo jóia, está tudo beleza. Eu estou te ouvindo melhor agora. Está tudo ótimo. Então tá bom. Então vamos lá, gente. A live, todo mundo sabe, ela é curta, né? É um tempinho, mas é suficiente. É bom que o pessoal fique aí com um gostinho de quero mais. Agradecer ao Macedo. Falar de cães, eu tenho certeza que o Macedo não ia negar esse convite, porque é a paixão da vida dele. O Dr. Max Mendes Macedo é médico veterinário, formado aqui na Escola de Veterinária da UFMG. Nós somos colegas de mesma faculdade, formados em épocas diferentes, mas quando o Macedo entrou para o Exército, nós nos aproximamos muito. Na época, ele servia aqui na 4ª Companhia de Polícia do Exército, em Belo Horizonte. Eu levei o Macedo algumas vezes lá na Academia Militar das Agulhas Negras para que ele pudesse compartilhar conosco os conhecimentos que ele tem de treinamento de cães. E ele deixou um grande legado no Exército Brasileiro. Eu já agradeço isso aqui, Macedo. Agora que eu estou na reserva do Exército Brasileiro, eu tenho a satisfação de agradecer você em público, esse grande legado que você deixou para a medicina veterinária militar e para os canis militares do Exército. E vamos direto ao assunto, Macedo. E também para o pessoal que está nos ouvindo, já são quase 80 pessoas aí online. Eu, nos primeiros 6 meses meus de mandato, hoje, para aqueles que não sabem, eu sou deputado estadual aqui em Minas Gerais e presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria, e sou o único médico veterinário deputado estadual. Eu apresentei um projeto de lei, que é o projeto 892 de 2019, que regulamenta a prática da sinoterapia no estado de Minas Gerais. Tenho certeza que é um tema novo para muitas pessoas, como é um tema que faz parte da vida de muitas pessoas que estão online. Eu sei que tem diversos seguidores seus aí, Macedo, que treinam cães, que são treinadores. Eu deixo um abraço aqui para todos. E eu, inicialmente, antes de entrarmos no tema sinoterapia, eu queria que você se apresentasse um pouco mais e mostrasse para o pessoal a sua paixão pelos cães, treinando pastor alemão aí desde os 12 anos de idade. A palavra é sua aí. Muito obrigado aí por ter aceito esse convite. Bem, uma boa tarde, coronel. Obrigado pelo convite. Agradeço aí também a todo mundo que parou um tempinho da sua tarde para poder nos assistir agora sobre um tema tão importante, tão novo para todos nós. Não sei quem me conhece, o coronel já fez um início de apresentação minha. Meu nome é Max Macedo, eu sou médico veterinário, estou mergulhado no mundo canino desde 1988. Na verdade, desde o meu nascimento, eu estou envolvido com o mundo animal. Então, eu fui criado em fazenda, mexendo com vaca, com cavalo, com cachorro, mas o cachorro passou a ser o animal mais importante na minha vida, basicamente a partir de 1988. Me dediquei de maneira mais específica ao treinamento de cães para atividades policiais, militares e de provas de trabalho a partir de 1992, 93, dali em diante. Ingressei na escola de veterinária no segundo semestre de 1993, mas sempre pensando
por influência familiar, em trabalhar com bovinos, equinos. Eu sempre gostei muito do treinamento. Não é à toa que eu sou tão ligado no treinamento canino, no treinamento de crianças. Quem me acompanha aí vê o cuidado que eu tenho, né, com o treinamento dos meus filhos, com o ensino dos meus filhos. E na vida militar eu fui muito envolvido no treinamento militar, não só voltado para cães, mas no treinamento militar esportivo, competitivo, treinamento de tiro, nos esportes militares de uma maneira geral. Isso é algo que sempre mexeu comigo. E quando eu mexia com cavalo, a minha vida era voltada para o treinamento equestre. Eu sempre gostei muito de montar, de acertar a boca, treinar jovens cavalos, e eu pensava que essa seria a minha vida. Porém, o cão passou a ser um hobby que tomou conta da minha vida de uma tal forma que um dia, não sei se está aí nos assistindo, eu sempre repito essa história, a Geisa, hoje capitão do Exército Brasileiro, capitão veterinário do Exército Brasileiro, na época a gente era colega de turma, ela falou: Max, você vai mexer com vaca de leite? Você vai mexer com cavalo? Você vai ser apenas mais um dos milhares de veterinários que atuam nessas áreas no Brasil. Agora, com cães, você será, nessa área específica de comportamento canino aplicado ao treinamento, você vai ser o primeiro. E, de fato, eu passei a ser o primeiro veterinário a trabalhar especificamente com treinamento canino. Logo que eu me formei, eu entrei para o Exército, e aí no meu ano de formatura foi quando eu conheci o Coronel Henrique. Ele estava fazendo o mestrado na escola de veterinária. Logo que eu ingressei no Exército, a gente estreitou o relacionamento, e eu tive um longo e proveitoso trabalho dentro do Exército, uma fase extremamente frutífera da minha vida, extremamente prazerosa, foi a minha melhor escola de vida. Bem, fui convidado hoje pelo Coronel Henrique aqui para falar sobre cães terapeutas. Alguns que me conhecem há mais tempo talvez estejam estranhando, porque não é a minha área de atuação. Então já deixo bem claro desde o início que eu não estou aqui de forma nenhuma usurpando a projeção em cima do trabalho de outros que militam nessa área, né? Não, de forma nenhuma. Não tenho expertise nessa área, mas o Coronel Henrique, sabendo inclusive disso, me convidou. Por quê? Porque, além desses mais de 30 anos envolvidos no treinamento canino, e um treinamento canino basicamente focado na alta performance, nos trabalhos de alto rendimento, principalmente nos últimos anos, na verdade, a partir de 1998, eu passei a me dedicar muito ao estudo do comportamento canino, e isso tomou uma proporção espiral na minha vida, mas nos últimos anos, cada vez mais me dediquei ao aprendizado canino e, mais recentemente, cada vez mais às questões do bem-estar canino. Tenho desenvolvido, nos últimos anos, estudos referentes aos efeitos do treinamento na redução de estresse em cães, e esse é o meu objeto de estudo atualmente. Estou em fase final da minha experimentação, que trata exatamente disso, dos efeitos do estresse, dos efeitos do treinamento na redução do estresse em cães. É isso mesmo. Tal como a frase tão conhecida para nós humanos, que o trabalho enobrece o homem, o trabalho dignifica o homem, o meu projeto na dissertação de mestrado denomina-se O Trabalho Enobrece o Cão. Então, temos percebido nos estudos de comportamento canino e no comportamento animal de uma forma geral que, tal como é importante para nós nos sentirmos úteis, para os animais também é algo muito importante neurofisiologicamente a percepção de que eles podem ser gestores do próprio sucesso. Então, isso é algo que cada vez mais a ciência, em todo o mundo, nas diversas esferas de estudos das espécies, tem percebido isso. E eu tenho trabalhado com isso, já inclusive vislumbrando para o futuro trabalhar com a parte de genética comportamental, porque é uma coisa muito interessante, né, que eu tenho descoberto mais recentemente, adentrando cada vez mais na pesquisa, é que o cão tem sido eleito pela área de pesquisa
comportamental, sobretudo na psicologia comparativa, o cão tem sido eleito como a espécie modelo de estudos de psicologia comparativa. E por que isso? O cão é a espécie que, mais do que qualquer outra espécie, coevoluiu nesses milênios de coexistência com o ser humano. E coevoluiu num tal ponto que tem se constatado que muitos genes desencadeadores de comportamentos têm genes semelhantes nos seres humanos. Entre eles, por exemplo, o gene receptor da ocitocina. Os seres humanos têm polimórficos relacionados ao gene receptor da ocitocina e os cães também têm polimórficos semelhantes que desencadeiam reações emocionais e comportamentais muito semelhantes. E a gente tem outros genes, os genes do receptor do opioide, genes relacionados a alguns tipos de fobias, por exemplo, como fobias a estampidos, fogos de artifício e trovões nos cães, tem o seu correlato no ser humano. Nos cães, as psicopatologias, elas são geneticamente determinadas muito semelhantemente às dos seres humanos. E os antigos modelos de estudos comportamentais, que basicamente eram os roedores, eles necessitavam de indução artificial nos laboratórios para que essas psicopatologias fossem desenvolvidas. Então, o cão ele tem sido um objeto de estudo não só pela sua importância como espécie, sua importância nas relações sociais humanas, mas também na sua importância como estudo comparativo. Então, quanto mais nós conhecermos a espécie canina, mais nós conhecemos as psicopatologias humanas. Macedo, isso aí, sem te cortar, né, mas assim, quando você fala isso, e eu tive conversando isso com você, e isso talvez, e eu não tinha conhecimento tão profundo, né, desse, como você está relatando agora aí, então isso torna, né, cientificamente, e aí eu vou te colocar essa pergunta, se adequa perfeitamente para o tema nosso, né, do cão terapeuta, da sinoterapia, porque a percepção, né, o cão certamente ele desenvolveu e desenvolve nessa proximidade com o homem e por conviver desses mesmos medos, entre aspas, até a percepção dele do que uma pessoa, né, com necessidades especiais, seja depressão, seja estresse, seja algum tipo de doença, o cão deve ter essa percepção muito desenvolvida e isso enriquece muito, né, essa proposta nossa de transformar em projeto de lei, de trazer esse tema novo para dentro do Legislativo Mineiro. E aí eu puxo um pouco a brasa para minha sardinha, né, a importância de nós termos um técnico, né, dentro da política, para exercer a política, trazendo a ciência para dentro do parlamento. Olha que quebra de paradigma, né? Quanto que nós imaginaríamos que algo tão novo na ciência seria levado para dentro do parlamento para que a gente pudesse valorizar e fazer com que o povo de Minas Gerais tivesse acesso legal a esse tipo de conhecimento. Então eu vou te fazer uma pergunta, né? Mas antes eu gostaria de dizer que já tivemos aqui 100 pessoas online. Aqui embaixo, o pessoal que está nos assistindo, tem um aviãozinho aqui, ó. O pessoal pode compartilhar isso aqui. Às vezes as pessoas, são tantas lives ultimamente, se a pessoa compartilhar isso aqui, mais pessoas vão entrar na live. Eu já deixo aqui um convite para que todos acompanhem a live até o fim, porque no final nós vamos ter aí um brinde, uma surpresa aí que o Tenente Macedo vai oferecer aqui para o pessoal que estiver assistindo a live. E é muito importante que a gente mantenha essa audiência aí em 100 presentes online. Então, compartilhe essa live, entre aí no seu WhatsApp, compartilhe com os amigos para que as pessoas possam compartilhar disso. Então, Macedo, você já deu essa brilhante explanação inicial aí do comportamento canino e você, muito humildemente, disse que especificamente o cão terapeuta não é a sua área de trabalho, você trabalha com cão de trabalho militar, mas só que
comportamento canino é tudo, eu tenho certeza que eu estou vendo pessoas entrando aqui, Macedo. A Valesca está mandando um abraço para o professor Macedo. Né? O Macedo é um professor hoje de comportamento animal. O Macedo tem uma empresa, que é a Companhia de Cães, que oferece treinamentos, que treina adestradores, né? Tem um papel importante nos canis de polícia penal, de polícia militar, mas certamente tem uma ligação muito próxima também com o pessoal terapeuta, do cão terapeuta. E você me confidenciou que tem contato com uma equipe importante que trabalha com cães dentro de um hospital aqui em Belo Horizonte, do Hospital Madre Teresa. Então eu queria que você falasse desse pessoal e também já entrasse no tema, né? Onde que o cão, com toda essa característica genética dele, pode cooperar na saúde direta, como co-terapeuta, né? Acompanhado sempre de um ser humano. Eu gostaria que você entrasse no tema. Então, o cão é a espécie que foi mais influenciada pelo convívio próximo ao ser humano. Não há nenhuma outra espécie que se modificou tanto ao longo desse convívio como o cão. É interessante porque nós temos hoje, e aí uma outra coisa interessante do cão, é que o cão é uma espécie que nós temos na atual era a sua versão primitiva, selvagem, que é o lobo, e nós temos a sua versão doméstica. Eles são um só, como espécie, mas ao mesmo tempo, olha a diversidade. Se você pegar a sua versão selvagem, ele é uma expressão morfológica, comportamental. Se você pega a sua versão doméstica, que é o cão, olha a quantidade de expressões morfológicas e comportamentais diferentes. Você tem um pincher, um chihuahua, você tem um dog alemão, você tem um mastim tibetano, um mastim napolitano, você tem cores variadas, você tem comportamentos variados. Isso tudo é em decorrência da enorme influência humana. E aí a gente vê essas questões de similaridades de genes. E a genética comportamental é uma sub-área dos estudos de comportamento animal que cresce muito. E é uma área de muito futuro. Recentemente, no ano de 2014, mais ou menos, anteriormente já se sabia da existência do gene receptor de ocitocina, que existe no cão e em outras espécies, assim como no ser humano, mas criou-se, né, os 3 polimórficos existentes nos cães e quais os efeitos diversos que eles podem gerar em termos de comportamento de acordo com a frequência desses polimórficos nas populações caninas, naqueles grupos que foram estudados. E o gene receptor da ocitocina, ele vai ser responsável pelo mecanismo da ocitocina no organismo, e a gente sabe a importância que a ocitocina tem. Anteriormente, durante a minha formação veterinária, eu sempre ouvi da ocitocina, mas muito relacionada ao mecanismo da contratura uterina, da contração para a liberação do leite. A gente sabia que tinha uma relação da mãe com o filho, e aí é lógico, naquela interação da mãe com o filho para ejeção do leite, mas eu só fui conhecer realmente a importância comportamental da ocitocina depois que eu entrei no mestrado e, influenciado pela minha orientadora, eu fui estudar um pouco mais da ocitocina. Então, a ocitocina é um hormônio que tem um papel importantíssimo no relacionamento social e na comunicação interespecífica. E aí, nesse caso, entre o cão e o homem. E, através da ocitocina, o cão consegue ter o que a gente chama no comportamento um aprendizado humano dirigido que as outras espécies não têm, justamente por causa dessa proximidade dos tipos genéticos. E esse trabalho específico no Hospital Madre Teresa, ele se deu da seguinte forma. 2 médicos do Madre Teresa, que inclusive eram professores da UFMG, doutor Marcos Marino e sua esposa, doutora Viviane Parisotto, se aproximaram de mim aqui numa determinada época, porque eles adquiriram um cão meu, criamos amizade, e no desenvolver dessa amizade,
um outro grande amigo meu, um treinador que trabalhou muito tempo aqui comigo, passou a prestar serviços de treinamento dos cães dele na residência dele. E, numa necessidade específica familiar, de uma doença crônica familiar, a doutora Viviane se viu com esse dilema e começou a estudar e descobriu a existência de cães terapeutas. Ela se interessou pelo assunto e, com esse relacionamento próximo com o Lucinei, que tem não só a capacidade dele como treinador, mas ele tem uma personalidade muito adequada para esse tipo de trabalho, por causa da voluntariedade, por causa da facilidade que ele tem no trato pessoal, ela convidou para esse desafio. Vamos colocar esse trabalho para funcionar? E o NEM, de prontidão, aceitou. Isso foi lá pelos idos do final de 2014 e começaram esse trabalho lá no Hospital Madre Teresa. E, de fato, né, na equipe médica, quem está à frente lá no Madre Teresa é a professora doutora Viviane Parisotto, e liderando a equipe de treinadores e cães, o Lucinei Braga. Lucinei, inclusive, a Ana aqui, Macedo, está falando que o cão dela trabalha com o Lucinei, lá no Madre Teresa, né? Então, ela está falando isso. Que eu já conhecia, né? Então, e como é que funciona essa rotina dentro do hospital hoje, Macedo? Hoje é um serviço instituído no hospital? Então, eu não sei exatamente do ponto de vista administrativo como é que andam as formalidades disso no hospital. O que eu sei são das conversas que eu tenho, né, constantemente com o Lucinei. Eu, visando essa live, eu fiz uma entrevista um pouco mais formal com ele e com a professora Viviane, e eles me passaram algumas informações mais detalhadas, né? O que eu tenho de informações, eles têm uma equipe de 20 voluntários, né? 20 homens e mulheres que se envolveram com isso, estão ajudando ele lá, e cada um com o seu cão. Os cães passam por um processo de seleção, que é encabeçado aí pelo Lucinei, que tem muita experiência, e ele vai não só selecionar os cães que vão integrar a equipe, como também triar e selecionar os cães específicos que vão ser recomendados a cada tipo de paciente. Então, cada paciente, cada demanda específica requer um cão específico. Naturalmente, todos esses cães devem ser cães dóceis, muito autoconfiantes, muito sociáveis, e um dos trabalhos de formiguinha deles lá é quebrarem a resistência que a sociedade tem contra os cães. É natural, principalmente na sociedade brasileira, nós não somos um povo que tem o cão como integrante da nossa cultura, diferentemente dos povos europeus, sobretudo os povos europeus mais setentrionais, como Holanda, Bélgica, Alemanha e daí para cima. Nós aqui temos muita dificuldade para conviver com os cães. Os cães, na verdade, passam a ser um problema para nós. Os cães não traziam problemas para nós enquanto eram participantes da nossa cultura rural. Mas a partir dos anos 50, o êxodo rural, a urbanização, o crescimento e a verticalização das cidades, os cães passaram a ser problemas para nós, porque nós não temos essa facilidade de lidar com os cães. E aí isso cria um distanciamento cultural, a gente tem esse modelo mental de que o cão é algo sujo, né? Que ele tem que ficar no quintal. E aí é difícil para a gente conceber o cão entrar num hospital. E aí vem as questões do conhecimento, né? Os cães realmente trazem doenças que podem produzir problemas para o ser humano? Quais são as zoonoses? O que isso traria de problema no hospital? Então, isso tudo tem sido tratado com cuidado pela equipe lá, e eu tenho, assim, meio que à distância, dado uma ajuda mais como um amigo e cooperador técnico na área de aprendizado canino ao Lucinei, do que participar propriamente do dia a dia lá no hospital. Macedo, eu estou vendo aqui um comentário que a doutora Viviane está online, ela está na live. Então, um abraço aí para a doutora Viviane, parabéns. Certamente nós teremos, e a senhora já fica convidada
para ir para uma audiência pública na Assembleia, nós vamos discutir. As pessoas estão perguntando aqui em que pé que está o trâmite legislativo desse projeto de lei na Assembleia. Ele está ainda na primeira fase, que é na Comissão de Constituição e Justiça. Eu vi aqui um comentário de uma moradora do Rio de Janeiro, dizendo que lá no Rio existe uma legislação própria para permitir a entrada dos cães no hospital. Esse projeto de lei contempla isso, para que, após aprovado o projeto de lei, o cão que seja registrado, que tenha todas as características desse cão facilitador de terapia, ele tem alguns nomes dentro do projeto de lei, ele é coterapeuta, ele é facilitador de sinoterapia, ele é facilitador terapeuta. Então, esse cão vai ter trânsito livre dentro dos hospitais. E aí, Macedo, qual que é o critério, né? Nós temos que desmistificar. Nós temos na live, certamente, médicos veterinários, mas nós também temos criadores, nós temos o cidadão comum, nós temos, às vezes, um cidadão que nem tem contato com o cão. Então, eu gostaria que você utilizasse essa oportunidade para desmistificar um cão em perfeito estado de saúde. E aí eu gostaria que você ressaltasse o papel do médico veterinário nesse contexto, porque a abordagem ela é muito disciplinar. Certamente a terapia será fruto de um laudo médico, ou de um psicólogo, ou de um fisioterapeuta, mas certamente o médico veterinário ele vai integrar essa equipe, porque ele vai ser o responsável pela saúde do cão. Então você, como um criador, que você desmistificasse, passasse um pouco para a gente desses cuidados com o cão quando ele entra no hospital. Os cães, naturalmente, os cães para integrarem essas equipes, eles têm que ser cães rígidos, né? Eles têm que ser cães saudáveis e essa saúde, é lógico que tem que ser controlada pelo profissional de direito e de fato, que é o médico veterinário. Agora, o cão que tem a sua saúde controlada, ele não oferece riscos aos pacientes, risco aos hospitais. Isso é algo mais do nosso imaginário, da nossa cultura, do que algo realmente pertinente. Uma das coisas que traz algum tipo de dúvida e algum tipo de resistência, além da resistência cultural, alguns movimentos, relacionado a alguns movimentos que nós temos enfrentado mais recentemente, que visam descredenciar todos os tipos de trabalhos com cães, porque alegam que os cães estão sendo abusados ou estão sendo usados nessas atividades. Mas as pessoas, por desconhecimento, por ignorância mesmo, não compreendem que tão benéfico quanto é para o paciente, e aí os profissionais médicos da área são os mais credenciados para falar sobre isso, né? Mas tão benéfico quanto é para o paciente, também é para o cão. Então, como eu já tenho defendido e tem inúmeros trabalhos e cada vez mais a ciência se aponta para o fato de que, tal como para nós o trabalho nos enobrece, o trabalho também enobrece os cães, quando o cão se sente gestor do próprio sucesso, quando ele aprende a operar, ele desenvolve uma mente ativa, que é o jargão que nós utilizamos no treinamento canino moderno, ele aumenta os seus índices de bem-estar. E, nessa situação hospitalar, se você tem um cão com uma prontidão, uma predisposição genética para tal, e que tem um desenvolvimento de vida ontogênico para essa finalidade, o fato dele entrar no hospital, ele não só traz benefícios para o paciente, mas ele traz benefícios para si. Então, essa é uma atividade que é benéfica para os cães também. Naturalmente, como eu falei, não é qualquer cão. É um cão que tem que ter genética para tal e que tem que ter uma vida desenvolvida para tal. Esse processo é benéfico para o paciente, mas podem ter certeza, é benéfico também para os cães. Como eu falei, nenhuma outra espécie tem uma proximidade psicocomportamental com o ser humano tão grande quanto os cães.
Macedo, eu estou e também aproveitando esse gancho seu, né? E às vezes já me falaram aqui, eu agradeço o Carvalho que disse isso, que a abordagem da sinoterapia, nós estamos muito presos dentro do hospital, mas ela é ampla, né? Já tiveram comentários aqui do cão em asilos, né? Eu tenho uma experiência sensacional lá em Barbacena, eu acredito que eles devem estar online, o pessoal do Canil da Guarda Municipal lá de Barbacena, junto com o doutor Gilberto, médico veterinário, eles têm um trabalho junto a idosos. Eu assisti demonstrações de cães numa recuperação de AVC de pacientes idosos, que as pessoas, através da brincadeira com o cão, com a bolinha, tanto o cão se divertia, como o idoso recuperava o movimento da mão. Né? Tem um trabalho importantíssimo do batalhão da Polícia Militar de Barbacena, dentro da PAI, né, com crianças, com pessoas com necessidades especiais. Temos uma série de situações, inclusive de um post que eu repliquei hoje nas redes, aí, logo antes da live, do cão junto às equipes médicas que estão trabalhando no combate ao coronavírus, né? A presença do cão terapeuta no sentido de cooperar sendo um suporte psicológico para esses profissionais de saúde que estão passando por esse desafio no mundo de hoje. Então, essa sua explicação científica, eu tenho certeza que ela engrandece muito esse debate, né? As pessoas falam, por que o cachorro? É porque o cachorro é bonzinho, porque ele está próximo da gente? Então, todo esse seu esclarecimento, tenho certeza que está sendo uma grande aula aí. O Aníbal falou aqui que você está fazendo mestrado, Macedo, mas você já é pós-doutor nesse tema, então você não precisava nem fazer o mestrado. Então, tem vários comentários, algumas pessoas perguntando as raças que seriam mais adequadas a isso, Matheus. Você tem alguma opinião sobre isso? Então, eu vou comentar basicamente em cima da experiência daqueles que têm trabalhado, né? E é lógico, eu vou só assinar embaixo porque realmente procede. O que o pessoal dá preferência são para cães que têm um menor potencial agressivo e também que tenham uma menor imagem agressiva do ponto de vista de modelo mental, do ponto de vista de paradigmas na mente das pessoas, porque a gente não pode gerar nas pessoas algum tipo de receio. Então, normalmente se utilizam Golden Retrievers, que são cães extremamente dóceis, cães extremamente sociáveis, são cães que no inglês o termo utilizado para eles são cães soft, cães delicados, são muito especiais para isso de uma forma geral, é lógico que cada indivíduo é um indivíduo. Os labradores também são muito utilizados para isso, dependendo do tipo de trabalho, do tipo de pessoa, às vezes raças menores, como Springer Spaniel, Cocker Spaniel, agora não é bem a raça, né? É mais o perfil específico do cão. Tem que ser um cão dócil, sociável, afável e muito autoconfiante, porque ele vai entrar em piso escorregadio, chão liso, às vezes ambiente mais escuro, mais fechado. Agora, o senhor comentou uma coisa aí sobre a questão das diversas atuações do cão, né? Nesse geral aí que a gente está denominando sinoterapia. Mas assim, as coisas, como a própria doutora Viviane falou hoje comigo, não é nada muito mágico, muito místico, não. É muito simples. Eu comentei no início desse problema que o cão acabou virando para nós por causa da urbanização, do êxodo rural e da verticalização. Bem, raciocinemos. Se o cão começou a trazer algum tipo de problema de convívio para nós, algo que não acontecia no meio rural, então por que nós continuamos convivendo com os cães? É justamente porque faz parte, isso é atávico. Nós temos essa necessidade de ter os animais próximos de nós. E como nós saímos da nossa vida campestre, da nossa vida rural, nós sentimos essa necessidade de trazer para próximo de nós aquilo que evoca as nossas reminiscências ancestrais. Então, da mesma forma que o cão é importante para nós, e por isso que nós temos os animais, nos acercamos de animais na nossa vida urbana, imagina o paciente que, além dessa necessidade atávica, está passando, às vezes, 10, 20, 30, 40, 60 dias internado. Olha como que pode mudar a vida dele dentro de um ambiente frio de um hospital, a presença de um cão. A doutora Viviane falou hoje comigo que, às vezes, um paciente que está ali desanimado,
Um cão entra, meio que olha para ele e fala, cara, o que está acontecendo com você? E o paciente renova as esperanças, renova a motivação dele para poder continuar o tratamento. E isso a gente extrapola, né, para essas outras situações que o senhor exemplificou aí, idosos em asilos que estão há tanto tempo já desanimados, né, porque se sentem desamparados, aí de repente vem um cão, coloca a cabeça no colo dele e ele se lembra daqueles bons tempos que ele conviveu com outros animais e da distância, às vezes, familiar. Então, assim, são coisas tão simples, tão singelas, mas que podem trazer uma riqueza de vida tão grande para pessoas que estão, às vezes, tão distantes daquela vida mais prática, daquela vida mais comum que um dia viveram. Macedo, tem várias perguntas aqui, né? Eu vejo que o tempo, ele nos incomoda, mas nós vamos, de repente, fazer uma outra live. A gente já está faltando aí, por incrível que pareça, 20 minutos para encerrar. Então, nós vamos trazer aqui, tentar responder algumas perguntas. Você falou muito de raça, né? E às vezes as pessoas têm muito essa preocupação da raça, né? E você falou muito bem do indivíduo. Mas é muito comum nós sermos questionados e perguntados qual o melhor tipo de raça. Pelo menos nós já temos uma pré-seleção, né? Um comportamento esperado em algumas raças. Então, por exemplo, nessa condição aí, você indicaria algum tipo de raça, por exemplo, para ter convivência com uma criança que tem autismo? Eu acho que raça não deveria ser o nosso foco. Agora, é lógico que nós sabemos que por motivos de seleção, causados pelo tipo de seleção, nós temos em determinadas raças uma maior tendência estatística de encontrarmos indivíduos com um perfil mais adequado. Então, a gente vai achar entre os Golden Retrievers, entre os labradores, mesmo entre os pastores alemães, algumas linhagens de Border Collie, por exemplo, apesar do nível de atividade tender a ser grande nos Border Collie, mas nós vemos Border Collies, é muito comum encontrarmos muito afáveis. Então, eu não gosto muito de me prender a raças, não. Eu gosto mais de escolher indivíduos. É lógico que... E o vira-lata? A Luciana está aqui. É muito comum a gente achar. É muito comum a gente achar vira-latas excepcionais para isso. Qual é a questão do vira-lata? A questão do vira-lata é que, como não há uniformidade, no vira-lata a gente vai estar muito mais preso ao indivíduo do que quando a gente busca a raça. Então, quando a gente busca a raça, a gente tem um fator norteador que é a tendência estatística. Fica um pouco mais fácil da gente encontrar indivíduos. Por quê? Porque a gente vai se pautar naquelas raças que são selecionadas com determinados atributos. Já nos vira-latas, não há uma seleção específica. Então, nós vamos ter que buscar os indivíduos de uma maneira um pouco mais no escuro. Mas nós temos vira-latas sensacionais. Macedo, uma coisa também eu estou vendo aqui, e nós estamos conversando sobre isso, além desse projeto de lei, estou vendo aqui o Aníbal comentando, né? Além do projeto de lei que regulamenta a prática da sinoterapia no estado de Minas Gerais, eu apresentei um outro projeto de lei para que, semelhante ao que nós temos da ecoterapia, nós temos dentro da Polícia Militar um centro de ecoterapia. Eu também fiz um projeto de lei para a criação de um centro de sinoterapia, em parceria dentro do governo de estado, ou num canil da Polícia Militar, ou num canil do Corpo de Bombeiros. Então, eu gostaria que você, até pelos perfis dos canis, nós certamente temos aqui adestradores dos dois canis, é que o cão de trabalho militar, ele vai diferir muito, talvez, do perfil de um cão terapeuta, né? Então, eu gostaria que você falasse do treinamento e do perfil, né? E o que você acha desse centro de sinoterapia? Seria possível que nós tivéssemos no canil da PM cães exclusivos para sinoterapia? Eu gostaria que você falasse aí 2 minutinhos sobre isso, que nós estamos na reta final. Então, Coronel, sem entrar em questões institucionais, pensando só na questão do cão, eu não vejo nenhum problema de um cão de polícia atuar nesse tipo de atividade.
A questão é, basicamente, o perfil do cão. Os quadros contextuais, eles são tão diferentes entre uma atuação policial de um cão de patrulha e um quadro de hospital, que se a gente tem um cão sociável, equilibrado, não significa que, porque determinado cão é capaz de defender o seu condutor, o seu policial, e morder um meliante, que necessariamente esse cão vai entrar no hospital e vai querer morder um paciente, não tem absolutamente nada a ver. São quadros, contextos absolutamente diversos. O que faz um cão ser perigoso e morder gratuitamente são reações emocionais, inclusive indesejáveis, também num cão de polícia. Então, as mesmas características emocionais que nós queremos num cão de polícia são as características genéticas, de prontidão genética, emocionais que nós queremos também num cão para criança, num cão terapeuta. Treinamento pode fazer diferença? Também pode fazer diferença. Nós podemos treinar um cão para que ele tenha uma prontidão reativa, agressiva, maior ou menor em determinadas circunstâncias. Mas isso não é algo necessário, não. Eu tenho cães aqui, por exemplo, no meu trabalho, cães que são treinados para morder gente, mas que, quando eu entro num ambiente que tem crianças, eu confio plenamente, inclusive sem a necessidade de supervisão, que esses cães convivam com essas crianças. Agora, é lógico, né, que cada caso tem que ser analisado, tem as questões institucionais e tem as questões de perfis. Tem cães que têm condição de fazer as duas coisas e tem cães que não têm condição de fazer as duas coisas. Requer um estudo realmente cuidadoso. Ótimo, eu tenho certeza disso, Macedo. E nós temos aqui relatos, né, o nosso canil da PM tem vários cães com esse perfil, né? É questão da seleção. Só desculpe interromper o senhor, é só porque me veio a memória aqui, na época que eu estava engatinhando no treinamento canino, lá pelos idos de 1992, 93, só citando um exemplo, tinha no canil da PM, só vou citar um exemplo, uma cadela chamada Kelly. A Kelly da PMMG era uma cadela de patrulhamento, uma cadela de captura, era uma cadela de grau de adestramento, na época chamado CG3, né, o Schutzhund 3, hoje denominado IGP3, foi campeã brasileira de IGP3, era uma cadela de captura, e era uma cadela que ia para as escolinhas, era solta no meio das crianças, fazia alegria das crianças nas escolas. Ela era famosa nesse tempo, era conduzida pelo Barbosa, o famoso Barbosa. Então, assim, só citei um dos exemplos. Isso aí é uma coisa muito comum, não é algo que a gente tem que garimpar para achar, não. Isso é muito comum. Então vai ser, né, muito bom, porque eu acho que esses dois projetos de lei, eles vão marcar tempo, né, dentro da Assembleia Legislativa. É uma tentativa de humanizar, profissionalizar e desmistificar muitas situações que, como você muito bem disse, né, falta base cultural da nossa relação com os cães. E aí o papel muito importante de todos, né? Hoje, agora, Macedo, nós estamos com 120 pessoas online, nós estamos na reta final da live. Eu já gostaria de agradecer todo mundo que está online, são muitas perguntas, são muitas pessoas entrando aqui. Eu gostaria de mandar um abraço para todo mundo, eu não estou conseguindo falar com todos, mas eu vou aqui pedir para todos vocês o seguinte: eu fiz uma postagem logo antes da live aqui, com um cão terapeuta, junto de um profissional de saúde, dentro de um hospital, aí no tratamento, na frente, esse pessoal estressado, né, nesse desafio de atender as pessoas de forma intensiva, com risco de contágio, e o cão lá. Então eu gostaria que todos que estiverem assistindo a live, entrem lá no final da live, entrem nesse post específico, e deixem lá um comentário, né, um comentário sobre a live, uma dúvida, um questionamento. E o Macedo, né, para todas essas pessoas que seguirem o Instagram do Coronel Henrique e seguirem o Instagram do Macedo, que ele vai falar daqui a pouco, aí, o Max Mendes Oficial, todas essas pessoas que seguirem o Instagram do Coronel Henrique, seguirem o Instagram do Max Mendes Macedo Oficial. Max Macedo Oficial. E deixarem um comentário lá no post,
o Macedo vai disponibilizar um e-book gratuito sobre treinamento canino, né, sobre os mitos do treinamento canino. Então, Macedo, agora, nessa reta final, eu gostaria que você, te agradecendo muito essa participação, que você fizesse agora uma divulgação do seu trabalho, né, com o que você está trabalhando hoje, o que você oferece para as pessoas na sua empresa, falasse aí de forma muito breve, eu sei que se deixar você fala um dia sobre a sua paixão, que é a sua Companhia dos Cães, mas o que você oferece, os cursos que você oferece, e deixando um detalhe que nós não conversamos ainda, Marcelo, que no meu projeto de lei diz que os profissionais que tiverem que trabalhar com sinoterapia vão ter que ter um curso específico. Então, eu já deixo também esse desafio para que a gente pense nesse curso específico para as pessoas que forem trabalhar com sinoterapia. Então, gostaria que você usasse aí esses 2 minutinhos, 3 minutinhos, para falar aí da sua empresa, do seu trabalho. Bem, então eu fiz um resumo rápido da minha vida, né? Comecei minha vida com cães, comecei lá em 1988, aí em 93 iniciei meu curso de veterinária, em 2000 entrei para o Exército. Durante a minha vida militar, entre outras coisas, eu me dediquei muito ao treinamento de cães de patrulha, ao treinamento de cães de detecção, drogas, explosivos. Fiz parte da primeira equipe do Brasil de condutores, primeira equipe oficial do Brasil, formada pelo governo brasileiro, de condutores de cães de detecção de explosivos. Isso aí numa cooperação internacional entre o governo brasileiro e o governo norte-americano e canadense, visando a segurança dos Jogos Pan-Americanos. Quando eu dei baixa do Exército em 2008, e isso já era em consequência de um longo trabalho, em 1998 eu iniciei um curso em decorrência de um compilado de estudos comportamentais que se iniciaram em 97 e 98, o curso chamava-se Comportamento Animal Aplicado ao Treinamento de Cães. Esse curso foi tomando forma, tomando corpo, ele continuou dentro do Exército Brasileiro, e em 2008, quando eu dei baixa das fileiras do Exército, eu fundei o meu centro de treinamento canino com o nome Companhia de Cães, até um nome curioso, porque quando um antigo comandante meu, muito amigo meu, na época Major Rezende, hoje coronel da reserva de infantaria, Coronel Rezende, eu era subcomandante dele, e na passagem de comando, quando ele saiu da companhia, ele despedindo de mim, os oficiais e sargentos perfilados, ele falou: Macedo, você ainda vai ter seu próprio esquadrão canino. Eu falei: não, major, esquadrão é de cavalaria, os cães são animais de tropas de infantaria, então eu terei minha própria companhia de cães. Falei uma brincadeira com ele, esse nome ficou. E aí, uns 4 ou 5 anos depois, quando eu dei baixa, eu me lembrei disso, eu falei: não, a minha empresa vai se chamar Companhia de Cães. Em 2007 eu fundei a Companhia de Cães, 2008 eu dei baixa, vim para esse espaço que eu tenho aqui, que eu adquiri em 2007, construí um centro de treinamento e que tornou-se um centro de referência onde não só presto serviços de segurança pública e privada com cães, treinamento de cães, mas também treinamento e capacitação de pessoal. Ministro curso aqui tem toda a estrutura para receber pessoal, com alojamentos, refeitório, e tudo que é necessário, né? E venho desenvolvendo trabalho nesse sentido desde então e melhorando cada vez mais a minha estrutura. Mais recentemente, cada vez mais o meu alvo é o comportamento canino, sobretudo nas áreas de neuropsicologia e aprendizado canino. E você, então, tem cursos aí, né, Matheus? Você oferece cursos? Sim. Tenho diversos cursos centrados, sobretudo, no aprendizado. Cada vez mais inclusive a minha logo aí no meu Instagram é justamente isso. É a mente canina. Faça o seu cão pensar. Você tem estagiário aí, Macedo, de veterinária? Você tem um programa de estágio? Estão perguntando aqui. Não, eu não tenho um programa de estágio, não, mas é algo que está na minha mente. Muitos estudantes de veterinária, nesses últimos anos todos, têm me pedido isso, e é algo que está cada vez mais próximo. Cada vez mais que eu entro na área de ciência, eu vejo o quanto que isso pode ser importante, e a qualquer momento eu devo abrir essa frente aí
vagas para estagiários aqui na área veterinária. Eu represento também os estudantes de medicina veterinária. Tenho certeza que todos os estudantes de medicina veterinária agradecem, os que estiverem online e devem estar ansiosos para ter essa oportunidade de trabalhar com isso. Então, Macedo, nós vamos chegando na reta final. Eu quero mais uma vez agradecer muito a sua presença. Eu vi algumas pessoas comentando aqui, Macedo, se isso aqui era uma live política. Eu não sei o que ficou aqui de política, né? Eu acho que nós somos seres políticos. Então, nós estamos falando da política sustentando essa importante ciência do comportamento animal, a valorização do trabalho dos cães, desmistificando essa situação de que os cães estão sendo utilizados de forma incorreta pelo ser humano. Nós temos aqui adestradores que são profissionais que trabalham com isso todo dia. Então, eu me coloco à sua disposição, à disposição dos seus seguidores, do seu público, né, para qualquer sugestão que vocês tiverem que caiba um projeto de lei ou que caiba algum tipo de encaminhamento dentro da Assembleia. O meu gabinete está à disposição. Você sabe que eu não estou falando isso para o público de um modo geral. Eu penso que nós temos que quebrar esses paradigmas de achar que nós não podemos tratar de ciência, de medicina veterinária, de cães, de projeto de lei. Nós somos seres políticos. Estou aqui hoje como deputado estadual, né? Essa live não está sendo feita por um médico veterinário, para um médico veterinário só. Nós estamos aqui discutindo um tema que é de interesse da sociedade, que nós poderemos melhorar a vida de um sem número de mineiros, que, como você mesmo disse, com uma atitude singela, com uma atitude simples, mas que às vezes falta a iniciativa do poder público, até no sentido de valorizar, de divulgar e de incentivar essa prática, né? E tenho certeza que eu agradeço a todos que estiveram nessa live, a doutora Viviane aqui, uma saudação especial, que teve esse papel pioneiro, né, dentro do Hospital Madre Teresa. Nós vamos precisar da sua experiência, da experiência do Lucinei, que está também online na live, que foi um treinador lá, que trabalhou com você aí e que hoje está envolvido nesse projeto. Eu tenho certeza que foi ótimo, Marcos. Tenho acompanhado aqui, nós ficamos com 100 pessoas online o tempo todo, mais de 300 pessoas já entraram na live. Mais uma vez, muito obrigado. Para a gente não ser cortado, Marcelo, porque daqui a pouco isso cai. Eu vou deixar mais uma vez o recado para que as pessoas curtam a postagem, sigam. Qual que é o seu endereço, Macedo? Max Macedo Oficial? O meu site, aqui no Instagram, Max Macedo Oficial. Eu acho que é isso, eu não entendo nada de Instagram. Acho que é isso, deixa eu ler aqui. Max Macedo Oficial, isso aí. Então, pessoal, curtir o Instagram do Macedo, seguir o Instagram do Macedo, seguir o Instagram do Coronel Henrique, entrar na postagem que tem o cão com o médico, fazer um comentário, curtir isso e deixar um comentário sobre a live. Todos que deixarem o comentário e seguirem vão receber por direct uma orientação e esse livro gratuito que o Macedo vai disponibilizar para todos que fizerem isso. Nós temos aí mais alguns minutos, Macedo. Se despeça aí do pessoal. Então, mais uma vez, agradecer ao velho amigo Coronel Henrique, agradecer ao público participante e incentivá-los, né, a compreenderem mais a mente canina, lembrando que o conhecimento liberta. Nós temos que ser, todos nós que gostamos dos animais, que gostamos dos cães, nós temos que ser influenciadores. Agora, para que nós possamos influenciar, nós temos que ter conhecimento. Vamos prosseguir nisso. A minha missão é desenvolver a cultura canina no nosso país e eu tenho lá na Assembleia o meu representante, Coronel Henrique. Ajudei na campanha dele e continuo ajudando no trabalho dele, porque tenho nele um amigo, mas também tenho a confiança na sua capacidade. É um médico veterinário formado aqui na Escola de Veterinária, mestre, doutor, pós-doutor, um coronel do Exército Brasileiro. Eu pude conhecer de perto
todo o trabalho que ele desenvolveu no Exército Brasileiro, sobretudo lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Um abraço. Vamos cortar. Um abraço. Uma continência para você. Um abraço, coronel. Até mais. Muito obrigado.